Olá, turma. Nesse vídeo vamos fazer a correção do nosso exercício da semana passada sobre medidas de dispersão. Olha só, na primeira questão, tá? Nós temos aqui uma tabelinha. Deixa eu mostrar aqui a tabela, né? Olha só, eu tenho uma tabela. Essa tabela, como vocês já sabem aí, né? Vocês já viram, já leram a atividade. Ela representa o número de pontos de queimada detectados em uma amostra de apenas 5 quadrículas, né? E aqui nós temos, nessa primeira coluna, o número da quadrícula e aqui o número de pontos de queimada, né? Então, o que, que nós temos que fazer nessa questão? Na letra A diz o seguinte: calcule o número médio de pontos de queimada por quadrícula dessa amostra. Então, aqui nós vamos ter que fazer o cálculo, né, da média. Média simples, né? Média normal, tá? Então, vamos somar todos esses valores e dividir por 5, né? Então, vamos lá, olha só. Aqui eu já trouxe um valor já pronto, né? Então vai ficar 845 mais 446 mais 936 mais 936 mais 461 mais 672, ok? Olha só, agora nós vamos somar tudo isso aqui, tá? E nós vamos dividir por 1, 2, 3, 4, 5, né? Dividir para 5, ok? Somando tudo isso aí, nós vamos ter um total de 3.360. 3.360 dividido para 5, tá? Se vocês dividirem isso para 5, o total da média vai ser igual a 672, tá? Então essa é a resposta da letra A, tá? O valor da média é 672. Na letra B diz o seguinte: calcule o desvio absoluto médio dessa amostra, tá? Então nós já sabemos que a média é 672, tá? E agora nós vamos calcular o DAN, né? O desvio absoluto médio. Então nós vamos representar aqui desvio absoluto médio igual. Agora, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o desvio de cada elemento desse em relação à média, né? Tá? Então, nós vamos fazer a subtração de cada um desses números pela média para ver o desvio absoluto. Lembrando que o desvio absoluto aqui ó, é representado, né, através de módulo. É a distância, né, que o elemento aqui da amostra se distanciou em relação à média. Então, fazendo essa subtração aqui, ó, 845 menos 672, nós vamos ter o módulo de 173, mais 446 menos 672, isso aqui vai dar o módulo de menos 226, né? Mais 936 menos 672, isso aqui vai dar o módulo de 264, ok? Mais, deixa eu usar até aqui, tá bom, né? Agora aqui embaixo, mais o módulo de 461 menos 672, né? Isso aqui vai dar menos 211, mais, ok? 672 menos 672, que vai dar módulo de 0, né? Ok? Igual. Agora nós vamos ter que somar tudo isso aí, tá? E dividir por 5, né? Que é o total de elementos, beleza? Aqui lembrando, né? É um detalhe que o módulo de um número negativo, o resultado é positivo, tá? O módulo é a distância, ok? Distância que o número variou, né, em relação à média, tanto para cima quanto para baixo. Por isso o módulo é positivo, ok? O módulo é uma distância. Então, olha só, somando tudo isso aqui, nós vamos encontrar um valor de 874. Dividindo isso por 5, tá? Nós vamos encontrar o DAN sendo igual a 174,8, ok? Esse foi o desvio absoluto médio dessa amostra, né? Que é o resultado da letra B, né? Aqui a letra A, aqui a letra B, 174,8. Olha só, na letra C, a questão é o seguinte, aqui diz o seguinte: se fosse incluída nessa amostra mais uma quadrícula com 672 pontos de queimada,
O desvio absoluto médio da nova amostra seria maior, menor ou igual ao desvio absoluto médio calculado no item anterior, que é esse que acabamos de calcular. Tá? Então, olha só, nós vamos ter que inserir aqui nessa amostra, tá? Mais um elemento agora. Vamos destacar aqui de azul, mais um elemento, né? Que é 672, ok? Inserindo mais um elemento, tá? Somando isso aqui, nós vamos ter um resultado, tá? De 4.032. 4.032. Dividindo isso por 6, tá? Nós vamos encontrar o mesmo resultado, tá? Que é 672, né? Então, na média, isso não vai influenciar em nada, beleza? Mas a pergunta é em relação ao desvio absoluto médio, ok? Vamos analisar agora o desvio absoluto médio. Então, aqui nós vamos acrescentar mais um desvio, né? Então, o próximo elemento é 672, menos 672, que é a média. Então, aqui deveria ter, ó, mais, né? Mais um desvio que também é igual a zero, né? E aí, a soma aqui dos desvios vai continuar sendo 874, porém, tá? Nós vamos ter que acrescentar aqui, ó, mais um elemento. Então, aqui vai ficar 874, não vai mudar nada, né? Isso dividido agora por 6. Ok? Então, vai aumentar um elemento aqui embaixo. Então, se eu dividir 874 por 6, isso nós vamos obter, certo? Um número menor, né, que o anterior. Tá? Então, vamos obter um número menor que 174,8. Então, a resposta da letra C é menor. Ok? A média não vai mudar nada, né? Não vai influenciar em nada, mas a pergunta é em relação ao desvio absoluto médio. Nesse caso, o que vai acontecer com o novo desvio absoluto médio? Ele vai ser menor em relação ao anterior, ok? Então, essa é a resposta, né? As respostas aí da questão número 1, ok? E agora nós vamos responder a questão número 2, tá? Questão número 2. A questão número 2 traz aqui mais uma tabelinha, ok? E o que é essa tabela? A tabela, essa tabela, né? Ela mostra, tá, as medidas em milímetro do diâmetro das esferas, né? Lembrando que essas esferas em relação à fábrica de rolamentos, tá? E nós temos aqui, ó, duas máquinas, né? A máquina A, ok? E a máquina B, beleza? E aqui nós temos as 4 amostras, ok? As 4 amostras que foram tiradas da fábrica, né? Aqui nessas colunas representa o diâmetro das esferas, aqui está o diâmetro, e aqui é o diâmetro médio de cada uma delas, né? A e B. Observem aí, ó, que deu igual, né? Então agora nós temos a missão de calcular, porque a letra A está pedindo, né, para a gente fazer o cálculo do desvio padrão do conjunto de medidas de cada máquina, beleza? E depois na letra B responder qual das máquinas apresentou nessa amostra a maior dispersão de medidas em relação ao diâmetro médio. Então, nós vamos calcular o desvio padrão, né? E para fazer o cálculo do desvio padrão, nós vamos iniciar fazendo o cálculo da variância, né? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então vamos lá, olha só. Aqui nós vamos escrever a variância de A, ok? A variância de A vai ser igual. Nós vamos fazer a subtração aqui, ó, de cada elemento da amostra em relação à média, tá? Então vai ficar 10,6 menos 9,9. Isso vai dar 0,7, né? 0,7 elevado ao quadrado mais 9,6 menos 9,9. Isso vai ser 0,3 elevado ao quadrado mais 10 menos isso aqui vai dar 1,0 elevado ao quadrado. Não, é 0,1, é o contrário, né? 0,1 mais 9,4 menos 9,9, isso vai dar menos 0,5 elevado ao quadrado. Ok? Agora nós vamos somar o resultado de tudo isso aqui e nós vamos dividir por 4, né? São 4 elementos, 1, 2, 3, 4, ok? Para calcular a variância e depois o desvio padrão. Então, repetindo aqui, nós vamos ter da máquina A 0,7 ao quadrado, isso vai dar 0,49, mais 0,3 negativo ao quadrado, isso vai dar 0,09, mais
0,1 ao quadrado vai dar 0,01, né? Mais menos 5 ao quadrado, isso aqui vai dar 0,25. Ok? Vamos somar tudo isso aqui e vamos dividir por 4. Ok? Vamos somar tudo isso aí e dividir por 4. Se você somar tudo isso aqui, acredite que vamos encontrar 0,84. Dividindo isso por 4, nós vamos ter igual a 0,21. 0,21. Ok? E aí nós vamos encontrar o desvio padrão, aqui ó. Ok? Que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 0,21, ok? Deixa eu arrumar aqui a folhinha, assim. Então, nós vamos ter aqui o desvio padrão de A, né? 0,21, ok? E aqui vai ser igual, tá? O desvio padrão aqui de A vai ser igual a 0,45, né? Coloquem na calculadora para ver quanto que vai dar isso aí. 0,45. Ok? Então esse aí é o desvio padrão da máquina A. Agora nós vamos fazer o desvio padrão da máquina B, né? Tá? Então nós vamos iniciar por aqui. Então nós vamos colocar aqui o símbolo do desvio padrão da máquina B igual. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Nós vamos subtrair aqui, ó, 10,2 menos 9,9, 10,6 menos 9,9 para calcular o desvio, né? E depois elevar ao quadrado tudo isso aí, tá? Então vamos lá. Aqui no primeiro momento é 10,2 menos 9,9. Isso nós vamos encontrar 0,3, né? 0,3 ao quadrado mais 10,6 menos 9,9. Isso vai dar 0,7 ao quadrado mais 9,6 menos 9,9. Isso vai ser igual a menos 0,3, né? Menos 0,3 elevado ao quadrado mais, ok? Agora, 9,2 menos 9,9. Isso vai dar menos 0,7 ao quadrado. Ok? Nós vamos agora resolver isso aí, somar tudo isso aí e depois dividir por 4, né? Menos não, 0,3 ao quadrado, isso aqui vai dar... Isso vai dar 0,9, né? 0,09 mais 0,7 ao quadrado vai dar 0,49 mais menos 0,3 ao quadrado vai dar mais 0,09 mais menos 0,7 ao quadrado vai dar mais 0,49. Ok? Agora nós vamos somar tudo isso aí e dividir por 4, né? Somando tudo isso aí, tá? Nós vamos ter um valor de 1,16. Ok? 1,16 dividido por 4. Dividindo 1,16 por 4, nós vamos encontrar 0,29, ok? 0, aqui não dá para ver, né? Deixa eu arrumar aqui. Ok? 0,29. Então, nós vamos ter aqui, ó, que o desvio padrão da máquina B vai ser a raiz quadrada de 0,29, ok? Tirando a raiz quadrada disso aí, tá? Então, nós vamos ter a raiz quadrada de 0,29 e nós vamos encontrar um resultado, né, aproximado aí a 0,53. Ok? Então, que é o desvio da máquina B, né? Tá aí, ó, o desvio da máquina B, 0,53. E o desvio da máquina A, tá? 0,45. Ok? E aí a pergunta da letra B é o seguinte: qual das duas máquinas apresentou, nessa amostra, maior dispersão de medidas em relação ao diâmetro? No caso, a amostra que mais se distanciou, né, em relação à média, em relação ao diâmetro médio da amostra. Então, nesse caso, foi a máquina B. Tá? Então, aqui a resposta da letra B, né? A resposta da letra B é máquina, ok? Máquina B. Tá? Então, essa é a resposta, máquina B, porque foi a maior desvio padrão. Ok? Então, essa é a resposta da número 2. Vamos continuar aqui com a questão número 3. Tá? Então, nós temos aqui a questão número 3.
E a última questão, né? Lembrando que eu não tenho a questão número 3 aqui impressa e não dá para eu escrever aqui porque é uma questão bem extensa, né? Tem uma tabela enorme, ok? E a tabela, olha só, do que é a tabela? É a distribuição de médicos. Não, a tabela, deixa eu verificar aqui certinho. A tabela é referente a taxa de médicos, né, por 1.000 habitantes, ok? A tabela é referente a uma pesquisa realizada no ano de 2012, 2013, né, em relação a taxa média de médicos por 1.000 habitantes no Brasil, ok? E o que nós temos que fazer é o seguinte, na letra A, tá? Eu não tenho aqui a tabela para estar mostrando para vocês, nós estou lendo na tela do meu computador, mas vocês podem estar acompanhando aí, né? E tá corrigindo a tarefa, tá? Então na letra A diz o seguinte, com base nesses dados, responda qual é a unidade da federação que apresenta a maior concentração de médicos por habitante e qual apresenta a menor, tá? Observando a tabela, ok? Nós vamos ter aqui, ó, aqui na letra A, o estado que tem a maior taxa, tá? É o Distrito Federal, ok? E o menor, tá? O menor é o Maranhão, né? Ok? Então essa é a resposta da letra A. O maior é o Distrito Federal, o menor é o Maranhão. Na letra B, pergunta o seguinte: quais unidades, né, quais estados atingem a taxa que o governo considera ideal? A taxa que o governo considera ideal é a taxa média de 2,5 médicos, né, por cada 1.000 habitantes. Tá? 2,5, essa é a taxa, 2,5. Então, observando a tabela, tá? Aqui na letra B nós vamos ter como resposta, tá? De baixo para cima nós vamos ter o Goiás, tá? O Distrito Federal, né, que é o maior, e o Rio de Janeiro, ok? Essas três unidades federativas aqui é que, né, naquela época, na ocasião, né, conseguiram atingir ali o esperado da média, que é 2,5. Na letra C diz o seguinte: calcule a taxa média de médicos por habitantes em cada região brasileira. Não vou fazer o cálculo aqui da média, tá, de cada um, porque vai demorar muito, o nosso vídeo vai ficar bastante extenso, né? Então, mas como não vai dar de fazer o cálculo, eu vou passar os resultados, né, que eu já fiz aqui do ladinho, ok? Então nós temos aqui, ó, na letra C, a região norte, ok? A região norte, a média deu 1,02, depois vocês podem estar verificando aí no cálculo de vocês. Nordeste 1,02 também, empatou. Sudeste, o Sudeste, ok? Sudeste ficou com 2,37, depois verifiquem aí no caderno de vocês. O Sul, ok? No caso aqui o Sul ficou com 1,86, tá? O Sul ficou 1,86 e o Centro-Oeste 2,30, tá? Aqui. Centro-Oeste 2,30, tá? Então essa é a resposta da letra C. Lembrando que isso aqui é a média simples, né? Média aritmética. É só pegar todos os valores de cada região e dividir pelo total, né, de estados que tem cada região e aí você vai encontrar a média, beleza? Agora nós vamos responder aqui a letra D, né? E a última. Eu vou até escrever aqui, ó, lembrando que isso aqui é média, tá? É a média de cada estado, né? E agora nós vamos aqui mostrar o desvio padrão, tá? De cada estado. A letra D pede para calcular o desvio padrão, né? Deixa eu colocar aqui desvio padrão. Desvio padrão. E na região norte, ó, na região norte nós temos, como encontrei aqui o desvio padrão, 0,14. O nordeste, ok? Região nordeste, 0,18. O sudeste, encontramos 2,37, ok? Depois verifiquem aí os cálculos de vocês, né? Para ver se está fechando aí os resultados. O sul, né? O desvio padrão do sul foi 0,21, ok? E por último aqui o centro-oeste, tá? Nós encontramos aqui o centro-oeste 0,98 como desvio padrão, beleza? Então essa é a correção, né? O gabarito da nossa atividade.
Qualquer discordância, qualquer erro que aparecer aí, vocês podem estar comentando ali no nosso grupo do WhatsApp ou mesmo na plataforma digital, ok? Valeu, espero que vocês tenham entendido e até